Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. E bem-vindos também a essa sessão Pergunte ao Padre. Outro dia, perguntaram-me se um cristão ortodoxo pode estudar filosofia. Então uma pessoa me procurou no privado, disse que procurou outros padres, os clérigos da Igreja Ortodoxa, e parece que um clérigo o desaconselhou a estudar filosofia. Bom, essa pergunta ela está mais específica, mas eu vou generalizá-la, porque pode servir para outros segmentos cristãos. O cristão pode estudar filosofia? Bom, eu vou apenas citar alguns textos retirados do Novo Testamento e dos pais da Igreja, e você conclui se o cristão pode ou não estudar filosofia. O apóstolo São Paulo, ele, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, São Paulo cita um poeta grego. Ele cita um poeta grego. Para convencer seus ouvintes, sua plateia, sua audiência, que era grega. Então lá, repito, em Atos, capítulo 17, versículo 28, o santo apóstolo Paulo ele cita Arato, um poeta grego. Ele disse, como algum dos vossos, aliás, já disseram, porque somos também de sua raça. Essa frase, porque somos também de sua raça, veio de Arato, de um poema de Arato, que, por curiosidade, vou ler aqui para vocês, porque eu copiei um poema de Arato. Tá? E ele era originário de Sori, uma cidade pertencente à província da Cilícia. Bom, então vamos lá. De Zeus começa, jamais deixemos de amar seu nome, com que Zeus estão cheios todos os caminhos que palmilhamos e todos os negócios dos homens. Enche ele também o mar, todo ribeiro e baía, e todos, em tudo, precisamos da ajuda de Zeus, pois também somos de sua raça. Fenômenos de 1 a 5, de Arato. Foi isso, um trecho desse poema, porque somos de sua raça, que São Paulo citou para os gregos, lá em Atenas. Ainda, São Paulo cita o poeta Menandro, em 1 Coríntios 15, 32.
Então, o apóstolo Paulo cita o poeta, o comediógrafo Menandro. 1 Coríntios 15, versículo 32. Na verdade, versículo 33. 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Aqui ele cita Menandro, que foi um poeta e escritor de peças de comédia. Em Tito 1,12, ele cita o poeta Epimênides. Vamos lá. Tito 1,12. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões vadios. Isso ele tirou de Epimênides. Isso o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele estava por dentro da cultura da época. Não estava longe da filosofia grega. É claro que no início do cristianismo houve padres contrários à filosofia e padres a favor. Até porque isso é de opinião teológica, não é um dogma, tá? Não é uma homologumena, não é uma revelação divina se a gente pode usar a filosofia ou não. Então, muitos padres no início condenaram, outros padres disseram que a filosofia foi uma preparação para os gentios que veio da própria providência divina. Então, é claro, aqui vou colocar as frases dos padres que eram a favor da filosofia. Mas, como eu disse, há padres que defendiam a filosofia e padres que negavam a utilidade da filosofia. Aqui temos São Justino, mártir, que era filósofo, morto no ano 165. São Justino mártir ou São Justino filósofo mártir. Não são os filósofos que fazem com que cada discurso tenha a ver com Deus? Não é esse verdadeiramente o dever da filosofia? Investigar a divindade? São Justino. Um escritor oriental. Essa passagem está no livro 1, na página 194 da coleção Padres Antinicenos em inglês. E aqui tem várias citações, aliás, né? Várias citações de São Clemente de Alexandria. Meu livro não vai encolher por fazer uso do que é melhor na filosofia, em outras instruções preparatórias, de acordo com o apóstolo, pois somente para os hebreus e para aqueles que estão sob a lei é correto se tornar judeu, mas também um grego por amor dos gregos, a fim de que possamos ganhar todos. São Clemente de Alexandria, volume 2, página 302 e 303. As Miscelâneas é uma obra dele chamada Estromatas, que inclusive a editora Mensageiro do Logos, né, Mensageiro do Logos, publicou
todos os volumes das Stromatas em português. Português e grego, obra bilíngue. As miscelâneas vão conter a verdade mesclada nos dogmas da filosofia, ou em vez disso cobertas e ocultas neles, como a parte comestível da castanha na casca. Não estou desatento do que é tagarelado por alguns que, em sua ignorância, são amedrontados a cada ruído e dizem que devemos nos ocupar com o que é mais necessário e que contém a verdade, e que devemos ignorar o que é adicional, supérfluo. Ainda Clemente. Outros pensam que a filosofia foi introduzida à vida como uma influência maligna para a ruína do homem, por um inventor maligno, mas vou mostrar, por meio de todas essas miscelâneas Stromatas, que o mal possui uma natureza maligna. Jamais pode se transformar para ser o produtor do que é bom. Isso indica que a filosofia é, em certo sentido, uma obra da providência divina. Tá? Então está lá na obra dos Stromatas, aqui está no volume 2 dos Padres Antenicenos. Tá? 303 é a página. Volume 2, 303 é a página. Bom, aqui ainda temos a citação de Minúcio Félix, que é do século II. Apresentei as opiniões de quase todos os filósofos, cuja glória mais ilustre é que eles indicaram que há um Deus, embora com muitos nomes. Portanto, alguém poderia pensar que os cristãos agora são filósofos, ou que os filósofos já foram cristãos. Marco Minúcio Félix, do ano 200. Escritor oriental, volume 4, página 184. Então, Minúcio Félix diz que os filósofos ou foram cristãos ou os cristãos se tornaram filósofos. Bom, ainda aqui temos sobre o ensino dos filósofos em São Teófilo de Antioquia. São Teófilo que morreu ali para casa dos anos 180, tá? Bispo de Antioquia, São Teófilo. E ele escreve: alguns dos filósofos do Pórtico dizem que não há mesmo Deus, ou se há, dizem que ele não se importa com ninguém, a não ser consigo mesmo. E a loucura de Epicuro e Crísopo apresenta essas visões amplamente. E outros dizem que todas as coisas são produzidas em agente extremo, que o mundo não é criado e que a natureza é eterna. Aqui são sobre as opiniões dos filósofos que o bispo de Antioquia, Teófilo, conhecia. E aqui ele vai dizer que os filósofos e as sibilas tinham o ensinamento certo sobre a metafísica, sobre coisas importantes a respeito dos chamados novíssimos, né? Na Igreja Romana, quer dizer, a vida eterna, a condenação e tudo mais. Portanto, a Sibila e os outros profetas, sim, e os poetas e filósofos têm claramente ensinado a respeito da justiça, juízo e punição. Certo? Então, por aí vocês podem concluir de per si se os cristãos podem ou não estudar filosofia. Bom, eu indico, como sempre, esse dicionário de crenças
dos cristãos primitivos, que eu já trouxe em outros vídeos, já citei, já fiz referências, tá? Indico muito, né? Esse aqui é o meu, é o de uso. E o poema do Arato que eu li, né? O trecho da poesia do Arato que eu li para vocês neste vídeo foi retirado do Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, Norman Russell Champlin. Bom, acho que é isso. Se vocês gostaram, curtam, comentem e compartilhem este vídeo em suas redes sociais. E que o bom Deus possa guardar a cada um de vocês e lembrar de cada um de vocês em seu reino. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível. Amém.